Oi, meus amores, interrompemos a programação para fazer um comunicado importante, talvez com alguma pessoa que vá se conectar aqui com essas leituras, né? Eu não sei exatamente qual leitura, eu citei um exemplo, né? Eu vinha fazendo a sequência de gravações, desde o signo... Fiz a leitura geral, signo de Áries, signo de Leão, Sagitário, e iniciei a leitura de Virgem. Finalizei ali a leitura de Virgem, mas estou fazendo essa breve pausa aqui para um comunicado, porque eu ia depois dar prosseguimento nos trabalhos, né, fazendo as leituras, e entre a leitura de Virgem e a leitura de Touro, eu tive uma clarificação, uma visão, assim, de uma situação que estava acontecendo com alguma pessoa, tá? E foi como se eu estivesse vendo a cena de fora e de cima, tá? Então, é para trazer talvez aqui uma orientação para quem vai orientar uma jovem, uma adolescente de uns 15, 16 anos. Isso se não for diretamente com ela, essa comunicação, né? Eu não sei exatamente com qual das pessoas eu vou estar trazendo essa mensagem aqui, com quem eu vou estar conversando diretamente. Mas, assim, a mensagem é o seguinte, né? Nesta visão que eu tive, era uma moça. Vou narrar como a espiritualidade me descreveu, assim, a situação, tá? Como ela me mostrou. Me mostrou com cores, com efeitos, com áudio, com uma trilha sonora de fundo, né? Então, eu acho que tudo isso são elementos, assim, que talvez ajudem vocês a identificar se vocês são essa pessoa aí que eu vou estar dialogando diretamente, tá? Certo? A cena era a seguinte, vista de cima. Eu tava vendo de cima, assim, a situação. E é como se eu estivesse no pátio de uma escola, tá? E eu estivesse vendo uma professora. A professora tinha pele branca. Ela usava um boné branco. E eu me perguntei, dentro da visão, tá, mas isso é o quê? Isso é uma fisioterapeuta? Porque em algum dos momentos ali, quando eu tava fazendo as leituras, eu lembro que eu fui dar um exemplo, mas eu não lembro em qual leitura foi. Fui procurar agora, assistir todos os vídeos e não encontrei. Em qual leitura certinho que eu dei esse exemplo, que eu chutei pra lua. Tipo, acho que fui dar um exemplo assim, tipo, fisioterapeuta. E aí depois eles me mostraram ali certinho que talvez fosse uma professora de educação física, né? Porque eles miraram ali no boné, no apito. Aí eu entendi, é uma pessoa que trabalha com esporte, com educação, né? Nesse sentido. Vi mais à frente dela, assim, nesse mesmo espaço, nesse mesmo ambiente da escola, uma menina, uma adolescente de uns 15, 16 anos, né? E essa menina levando uma situação que ela estava vivenciando por uma terceira pessoa, que era um homem com a pele negra, e ele meio que, tipo, não posso intervir nessa situação, tipo, meio esgotado, assim, meio com um certo cansaço, né? Não consigo te ajudar nesse sentido. E a situação era que essa menina tinha um crush, né? Com um crush num rapaz que eu acho que a conexão entre os dois era que ela achava ele bonito, ou alguma coisa assim, ou era um namorado, né? Enfim, alguma situação assim. Mas era como se ele estivesse preso. Foi recolhido, recluso em algum lugar. Era como se ele estivesse preso, tá? Não sei se era irmão também, poderia ser, ter um vínculo ali familiar. Não sei se essa professora, de repente, não era mãe, né? E se esse homem, de repente, não era um pai, um padrasto, um tio, né? Um primo, ali um familiar. Porque tinha um carinho, tinha um afeto também na troca, né? Não era só uma relação tão seca, né? Tão hierárquica, né? Às vezes como se demonstra uma relação puramente numa escola, por exemplo, onde existe uma hierarquia, né? Às vezes, né, tem professores e professores, né? Queria trazer isso aqui, mas tem alguns que são mais autoritários, que tratam com rudeza, com... Enfim, eram professores, assim, afetuosos. Se eram professores, eram pessoas, assim, mais abertas, né? E que muitas vezes, talvez os jovens procurassem, assim, para ajudar a intervir em situações
que eles não conseguiam ou não conseguem no geral trazer para outras pessoas. Talvez não coubesse, né? Não tivesse essa abertura em outras relações ali, por exemplo, com a própria família, para conseguir trazer essa situação e conversar. Mas é como se essa menina ela precisasse de uma orientação, porque é como se ela estivesse indo por um caminho que não é para ela, certo? Então é mais ou menos essa mensagem da espiritualidade. E enquanto eles mostravam essa visão, a música que tocou inteirinha na minha cabeça, era a música do Iago próprio, Inofensiva. E a resposta desse rapaz para essa menina foi, tipo, quando ela contou a situação e pediu ajuda para que ele intervisse, né? Fosse de repente na delegacia com ela, alguma coisa assim. Ele, tipo, sabe? Por mais que eu goste, não posso. Tipo, não posso intervir nessa situação. E também não parou pra esmiuçar, sabe? Fazer toda talvez um trabalho pedagógico, assim, de letramento racial com a menina, mas ele, tipo, só se afastou, assim, tipo, não posso. Só que a forma como ele respondeu eu achei muito curiosa, porque eu até dei uma pesquisada ali pra ver da onde que era a expressão, da onde que era a gíria, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente utiliza muito o termo faixa, tipo, como meu bruxo, né? Meu faixa, meu brother. Só que esse termo faixa, em outros estados, tem outros significados, né? E é como se ele estivesse dizendo, me tira dessa faixa. Tipo, eu não posso, me tira dessa faixa. Talvez pode ser a faixa de um álbum, talvez essas 3 pessoas tenham ficado presas no portal da música, não sei. Porque músicas são portais, né? Talvez essas 3 pessoas, né, envolvidas na situação, tanto a jovem e as 2 pessoas mais velhas, mas que eram jovens também, porque eram todas, né, tipo, joviais, assim. Tipo, eu diria menos que 40, com certeza. Tipo, enfim, todas jovens ali, né? E é como se ele dissesse assim, me tira dessa faixa, tipo, não me coloca nisso, isso pode ser perigoso pra mim, pode me comprometer, né? Tem questões sociais também, né? Envolvidas, né? Que a gente conhece sobre a polícia e os estereótipos, né? Então é como se ele não parasse pra explicar, esse rapaz não parasse pra explicar, mas ele, tipo, me deixa longe disso, me deixa longe dessa história, ou tipo, saca? E acabou aí a visão, mas a música que tava tocando era essa do Iago próprio, e eu não sei se o termo faixa fazia referência para essa música, para esse álbum, que talvez pudesse estar vivendo em looping, caso tenha ficado preso dentro do portal da música, ou se fazia menção, assim, realmente a outros contextos, né? Porque é uma expressão polissêmica, tem mais do que um significado, né? Às vezes chamam de faixa rosa, ali eu tava dando uma pesquisada das meninas que gostam de se relacionar com traficantes. Chamam de faixa rosa também em outros tipos de situação, meninas que trabalham com o programa, né? Então, são situações, assim, que eu não sei exatamente qual o contexto disso, mas essa menina, essa adolescente de 15, 16 anos precisa de algum tipo de orientação a respeito dessa pessoa que foi presa. É como se ela entrasse em contato com alguém para pedir ajuda. E ela precisasse entender que aquele caminho que ela estava indo não é o dela. Ela precisa ter esse start, assim, precisa ter essa conexão. E eu acredito muito que esse vídeo vai chegar nas pessoas em alguma dessas pessoas que estão envolvidas nessa história, porque eles me mostraram a situação de cima e de fora, né? Então, tipo, tenho certeza que eu vou estar entrando em diálogo aí direto com pelo menos alguma das partes envolvidas nisso, tá? Então, fechei parênteses. Um beijo e boa leitura. Talvez eu adicione nas leituras de Virgem, de Touro e talvez na leitura geral, porque eu ainda não encontrei qual leitura que eu dei o exemplo da fisioterapeuta. Então, é isso, meus amores. Beijo. Boa leitura. Oi, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Rafaela Lima, a gente tá no Voa Tarô, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
Hoje eu vou fazer uma leitura geral da energia do coletivo do signo de Virgem, das pessoas que podem se conectar aqui com essa leitura, com essa mensagem, tá? E também não necessariamente do signo de Virgem, mas se tu sentir que essa mensagem dialogou contigo, então ela é pra ti, né? Se ela chegou até ti, ela é pra ti. Então, o que eu queria dizer aqui também? Que vocês podem ter vindo no signo de Virgem porque vocês se relacionam com alguém do signo de Virgem. Pode sair espelhada, invertida a energia, né? Pode sair espelhada a leitura. Então, peço pra que vocês analisem dentro da história qual papel vocês cumprem e também estejam fazendo as adaptações aí de gênero e de contexto, né? Pra traduzir pra realidade de vocês. Então é basicamente isso. Peço pra que vocês deixem um like, se inscrevam se vocês gostarem deste canal aqui. E eu tô fazendo as postagens das leituras. Ficou estabelecido que segunda-feira vai ser feita a postagem da leitura de energia geral, independentemente de signo. Na segunda. Aí nas terças-feiras, elemento de fogo, signos do elemento fogo. Quarta-feira, elemento terra. Quinta-feira, elemento ar. E sexta-feira, elemento água. Certo, meus amores e minhas amoras? Eu também sou do signo de Virgem, sou virginiana. Desejo que essa leitura seja boa. Então vamos lá. Eu vou pegar, primeiramente aqui, a temática com este tarô, que é o tarô das musas. E o contexto eu vou pegar com esse aqui, que é o tarô original de Whitesmith, 1909. Então é isto. Vamos ver qual mensagem que vem aí, qual que é a temática, qual que é o fio condutor dessa leitura, tarô. Qual que é a temática da mensagem que o signo de Virgem ou as pessoas que se conectarem com essa leitura precisam ouvir. O que é que elas precisam saber? Dez de vozes no fundo do baralho. 7 de emoções. Deixa eu dar um foco aqui. 4 de inspirações, que seriam 4 de paus, né? O 7 de emoções seriam 7 de copas no tarô convencional. Tarô tradicional, né? 2 de inspirações, que é um 2 de paus. Essas duas cartas aqui, esse 7 de emoções e esse 4 de inspirações, saíram, acho que na leitura do signo de Leão, se não me engano. Dei uma olhadinha também. Musa de emoções. Vou fazer assim, quando eu estiver reassistindo ali os vídeos, eu vou deixar como sugestão no final, tá? Pra vocês verem daí. E As de materiais, que é um As de ouros. Deixa eu focar, porque essa carta eu acho maravilhosa. Vou botar um pouquinho de luz aqui também, ver se vai. Não foi muito, mas tá. Até que vai dar pra... Não ficou muito nítido, mas dá pra entender, né? Qual que é a levada. O processo geral, assim, que eu tô vendo aqui, é como se tu tivesse nesse momento finalizando um período de escolha. É como se tu tivesse indeciso ou reflexivo em relação a algo, porque havia mais do que uma opção. Talvez de caminho ou de trabalho aqui, porque tá espelhado com esse As de materiais, né? E eu percebo aqui que tinha uma observação, assim, tu tava num momento de pausa, refletindo acerca do que poderia te trazer um resultado mais estruturado. Eu vou abrir o contexto disso aqui, tá? E aí é como se tu estivesse em pausa, observando ali as tuas emoções, tentando achar dentro de si algo para poder iniciar algo na matéria. Tentando se conectar com alguma parte tua para que pudesse dar início a algo material. Um emprego, um tipo de fazer. Olha que esse As de materiais. 10 de espadas aqui. Enamorados. Finalização da indecisão para iniciar algo na matéria. Que seja mais estruturado. É isso mesmo. 2 de paus no fundo também. A Imperatriz. 6 de copas.
ou até mesmo aqui finalizando uma estrutura antiga. Nossa senhora! Tá, pera. É meio que como se fosse o vício, acho que é o vício em ficar em estado de dúvida, em não escolher. Ou como se fosse ficar flertando com a indecisão. Vou abrir isso aqui no tarô. Vou abrir isso aqui no tarô. Por favor, tarô. Qual a mensagem pro pessoal do signo de Virgem? Caiu um as de ouros. Vou aceitar. Afinal de contas, veio bem... Tô sentindo que esse baralho aqui das musas já chegou passando a mensagem diretamente, assim. Eu pedi o fio condutor, ele já chegou passando a mensagem mesmo. Vou cortar aqui o baralho. E aí, um valete de espadas no fundo. 10 de copas. Quatro de espadas. A torre. 7 de espadas. Guarda essa informação que eu falei no início. 2 de espadas. Não sei se a gente vai desenvolver mais ela aqui, ou se foi só um insight no momento. 4 de ouros. 7 de ouros. 9 de paus. E 5 de paus. Oxi. O que houve aqui, gente? Que babado é esse? Vocês, por favor, hein, comentem. Botem aí nos comentários a história disso aqui. Que eu quero entender também a realidade, né? Eu quero entender esses aspectos, assim. Confirmem aí, vou fazer a leitura, né? Mas confirmem aí caso ressoe com vocês e dialogue com a situação, independentemente do contexto que for. Adaptem também sempre ao gênero e ao papel que vocês ocupam dentro da situação, tá, meus amores? Tá, ali a gente veio do fio condutor que dizia que a temática, né? Que era o que direciona essa leitura de um movimento de indecisão em relação ao que poderia te trazer estrutura, te ajudar a estruturar. Algo aqui, te ajudar a estruturar algo aqui na matéria que tu almejava conseguir realizar. E aí, agora, nesse início de leitura, com o contexto, finalizou ali com o as de materiais, né? Que é o as de ouros. E abriu com o as de ouros. Então, tem alguma coisa nova surgindo a nível material pra vocês. Tem um novo movimento. Tem um novo... Tem um novo. Aqui, analisando algumas emoções, talvez de vocês, ficou claro que ficou nítido que haveria a possibilidade de iniciar algo na matéria. Tem bastante cartas de ouros aqui, eu arriscaria dizer que a gente tá falando da vida material mesmo, finanças, dinheiro. Mas aqui, com esse 4 de inspirações que saiu no fio condutor aqui da leitura, com esse 10 de copas aqui, que saiu na leitura, eu sinto que a gente também pode estar falando de família, tá? É como se tu quisesse iniciar algo que fosse te trazer alguma satisfação, né? Tanto pra ti quanto pra um grupo específico. Mas aqui, tu tivesse que doar muito pra alguma situação. E isso tivesse meio que te quebrando as forças, assim, te tirando as forças, né? Aqui também pode ser tu dormindo e tu acordando de repente, assim, no meio da noite. Sonhando que alguém tá te tirando algo. Porque aqui no fundo do baralho tem um valete de espadas, né? Pode ser um sonho.
Ou como se tu estivesse dormindo e tivesse acontecendo um caos, assim, do lado de fora mesmo, né? Isso aqui pode ser uma situação bem cotidiana, assim, a maioria das cartas que caíram foram arcanos menores, né? Iniciar alguma relação ou iniciar algo que fosse mais estruturado, como é o que talvez tu quisesse num primeiro momento, é como se um pouquinho depois se apresentasse como algo que fosse te exigir muito. Mais talvez do que tu conseguisse doar. Mas aqui a gente abre a mesa com uma notícia boa, que é tu recebendo algo aqui que te traz uma satisfação, uma plenitude, um sentimento de comunidade, um sentimento de união. Como se no meio de muita bagunça, muito caos, tivesse um tempo de respiro, um tempo que tu pudesse descansar, um momento feliz pra se celebrar, pra comemorar. Mas aqui como se tu soubesse que esse caos talvez não demorasse muito a voltar, porque são só momentos. É como se tu pensasse assim, são só momentos e logo o caos volta. Aqui também é importante vocês tomarem cuidado com a segurança pessoal de vocês, né? Eu vou clarificar essa leitura, eu acho que com o baralho do seu Zé. Vou estar fazendo a clarificação com o baralho ali dos malandros, pra vir trazendo as confirmações acerca desse babado aqui que tá na mesa. Cara, do meio pro final o negócio desanda, tá ligado? Começa muito bem, mas do meio pro final dá uma desandada na maionese, sabe? Talvez fosse uma falta de decisão ou de escolher, porque ali a gente falou sobre a questão de flertar com a dúvida, né? De ficar preso num estágio de eu preciso escolher, e não faz a escolha, e não toma atitude, não faz a ação necessária, né? Para aquilo ali se concretizar de fato, aquilo que tu almeja, aquilo que tu sonha, deseja. E é como se talvez alguém pudesse se aproveitar dessa indecisão. Ou tentar tirar algum proveito de ti no momento em que tu precisa tomar uma decisão importante. Aqui eu vejo que é como se tu tivesse algum... peraí. Aqui esse 4 de ouros aqui tá falando sobre essa indecisão, sobre ficar segurando a indecisão ali na mão e não avançar. Esse 7 de ouros aqui, nossa, com esse 9 de paus e esse 5 de paus, me mostra daí que tu fica em conflito, que tu entra num conflito ou com outras pessoas que tentam tirar proveito desse teu estado de dúvida, ou a colheita dessa atitude, de permanecer tendo uma atitude tão indecisa em relação a questões onde é necessário se posicionar, porque aqui eu tô vendo que é necessária uma decisão, né? Te traga uma colheita que talvez meio que prejudique tua colheita. É como se isso aqui fosse uma autossabotagem. Eu tô sentindo como uma autossabotagem, também questão familiar e questão vida financeira. Porque daí é como se tu segurasse uma colheita que era pra te ter e entrasse em conflito aqui. Mas muito por ter esse apego nessa indecisão. É ficar num estágio mental de não estou vendo o que é melhor, não sei o que é o certo, tipo... Essa pessoa tirou proveito, nem vi. Tipo, essa situação tá caótica, nossa, nem vi, não vou intervir, não sei que decisão tomar nesse contexto. E aqui é como se estivesse pedindo uma postura, né? Aqui é como se estivesse pedindo uma postura. Isso aqui é um puxão de orelha, gente. Isso aqui é um puxão de orelha.
de algum guardião. Eu vou puxar pro baralho do seu Zé, pra ver que babado que é aquele ali, né? Aquele 7 de espadas ali que me incomodou. Profundamente espelhado com o 5 de ouros e o... 5 de ouros não, o As de ouros e o 5 de paus. Temos 2 sets na leitura. 7, 7. 4, 4. Também. Aqui tá falando que tu tem a proteção com esses números. 7, 4. Proteção espiritual. Forte. Vou só tomar um golinho d'água antes. Vamos lá, Laroie, seu Zé, salve suas forças, salve Dona Moça 7 Navalhas. Laroie, eu quero clarificar essa leitura aqui do signo de Virgem, egrégora do signo de Virgem, qual mensagem que as pessoas que se conectarem com esse vídeo precisam ouvir. Quero clarificar essas energias aqui que estão na mesa. Opa. Vamos lá. As de ouros. Roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa. Cuidado. Aqui tá reforçando o pedido de cuidado, né? Um 10 de copas com espiritualidade maior. Cuidado com questões que envolvem dinheiro. Cuidado com a segurança pessoal. Cuidado com pessoas com perfil, assim, de quererem tirar vantagem de alguma forma em cima de outras, tá? Se vocês já identificaram isso nas relações, tenham aquela cautela, né? Aquele cuidado maior ali. Para que vocês não tenham perdas no sentido material. Essa carta desse 10 de copas aqui, com essa carta da espiritualidade maior, eu tô sentindo como se fosse a ancestralidade da tua família espiritual. Breves notícias. Vitória aqui em alguma situação conflituosa. 7 de espadas. Cara, moedas e riqueza. Olha isso aqui. O As de ouros com roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa. E o 7 de espadas com moedas e riquezas. Olha isso aqui. Cuidado. Tô avisando aqui porque veio como um alerta na mesa. Real, assim. Pode ser aqui também algum tipo de ilusão sendo quebrada, né? Um livramento. Um livramento. E aí tu vai receber essas informações por sonho. Enquanto tu estiver dormindo aqui com essa carta do 4 de espadas, com a carta do notícias breves. 2 de espadas aqui, justiça, equilíbrio emocional já caiu. Depois, posteriormente a isso, é como se tu saísse de uma posição de indecisão para uma postura de olhar de fato o teu emocional. Começar a cuidar mais de questões emocionais aqui. Esse 2 de espadas, não, a moça tá de olhos vendados ali, tá segurando as espadas, né? E ela tá de costas para as águas, que são as emoções. E aqui, justiça, equilíbrio emocional. Aqui no fundo do baralho, a carta da casa com espiritualidade menor, dizendo que tu tem proteção aí em casa, tá protegido. Clarifica esse 4 de ouros. Boas notícias. É algum tipo de expectativa aqui ou de ilusão que é quebrada. Mas aqui não apareceu uma pessoa específica na leitura, né? Apareceu uma situação aqui que vai ter um livramento.
Caíram 3 aqui, melancolia, depressão, lágrimas, casamento, morte de alguém que foi embora. Traições. Morte de alguém que foi embora. Alegrias e comemorações. Deixa eu ver mais uma. O consulente, alguém que... Ué, tem alguém aí muito falso na volta. Urubuzando, sabe? Rodeando. Ou tinha. 7 de ouros aqui pra mim, por favor. Uma só. Não gostei. Vieram 2. 8 e 18. Pode significar alguma coisa pra vocês. 818. Tem na mesa também o número 11. 818. Ou também, tu pode ficar sabendo que essa situação aconteceu com outra pessoa. Ou tu pode ser avisada antes que essa situação aconteça pra intervir numa situação aí, né? Sendo utilizado pela espiritualidade pra intervir numa situação, pra que exista esse livramento, pra que essa situação negativa que não chegue a acontecer. 7 de paus. Espiritualidade menor. Melancolia, depressão, lágrimas no fundo. Traições, grande amor, separação, boas notícias, magia e feitiço, embaraço e dificuldades, moedas, riquezas, vitória. Roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa, virtude e sabedoria. Aqui tá me mostrando que tem algo no oculto que não tá sendo visto. Ou alguma situação referente ao passado de vocês. Talvez aqui que vocês tinham a impressão de que fosse ser um grande amor, ou que fosse uma pessoa que realmente gostava de vocês e que se separou, né? Teve a separação aqui. E que a partir do momento que tu se afastou, ou que tu se afasta ou vai se afastar desta pessoa, tu vai ficar sabendo de algum tipo de magia ou feitiço, amarração, alguma coisa que prejudicava aí o teu campo financeiro. Aqui tá dizendo que tu tem que se afastar de uma amizade, mas eu não sei exatamente o que é. Tu vai ter que ter muita cautela, muita virtude, muita sabedoria pra conseguir conduzir uma situação aqui. Pode ser que fosse uma pessoa bem oportunista, assim, né? Tipo, pô, viu que tem ali uma vulnerabilidade emocional, foi tentar passar do limite, aí viu que tu tinha um pouquinho de indecisão ali, já era uma pessoa com tendência mais a se autoafirmar, assim, dentro do contexto e... Enfim, achou que podia fazer o que quisesse aqui, mas tá tendo aqui uma separação de um conflito. Vai acabar esse conflito aqui. Espiritualidade menor na mesa, seu Zé aqui confirmando, espelhado aqui nessas duas cartas do... Aqui abre e aqui fecha a mesa, né? Seu Zé aqui, ó. Essa aqui abriu, que representa ele também, e essa aqui fechou, confirmando que ele tá na mesa. E confirmando aqui também que vai acabar aqui um conflito em relação a algum tipo de desgaste financeiro também aqui, ou alguma pessoa que poderia estar desgastando os seus caminhos, seja por roubar literalmente, né, ou por fazer algum tipo de trabalho aqui que estivesse tentando prejudicar o teu financeiro. Vai cair por terra, certo? Isso é uma ótima notícia, eu adorei compartilhar essa notícia aqui, porque se tentou, se deu mal, né? Boas notícias aqui, né, com notícias distantes, e essa carta de notícias breves aqui regendo, né, mediada por surpresas, é como se ou tu fosse ter um insight, ou tu fosse receber uma comunicação dos teus guardiões por sonho, tá? Ou tu fosse receber uma mensagem quando tu estivesse conectando com a natureza, tá? Com a natureza, tô vendo aqui, um consoante. E tu vai receber algum tipo de clareza, de clarificação acerca dessa situação. Aqui tem proteção, tanto da espiritualidade maior quanto da espiritualidade menor, tá? Tá entrando nos teus caminhos agora com esse movimento de sair de uma indecisão e trazer pra tua energia mais equilíbrio a nível emocional. Tá acontecendo aqui um movimento, não sei se tu já fez, né, esse movimento de ter essa mudança de postura ou se ainda não. Mas aqui tá acontecendo um movimento de equilíbrio ou alguma coisa que vem por justiça
Ou aqui... Tá. Pode ser que esteja vindo alguma quantia pra ti também, dinheiro pra ressarcir o embaraço que essa pessoa tentou fazer. Acho que é isso, então, né? Vamos ver. Essa ficou um pouquinho mais curta. Vou pedir um conselho. Vou pegar o baralho aqui de Padilha. Esse aqui. Não sei se deu foco. Ah, agora foi. Mas vou estar utilizando esse baralho agora pra trazer o conselho. Conselho pra energia que tá na mesa. Conselho pro pessoal que se conecta com a leitura, que vai se conectar com a leitura do signo de Virgem. Conselho, por favor. Algum tipo de presente também que tu possa ter ganhado, que possa estar com algum tipo de demanda aqui. Bom, fundo do baralho. Os negócios, né? Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. Vamos ver. A virtude aqui, né? Ter sabedoria dentro de um determinado contexto, saber entrar, saber sair, né? A mensageira. Saber ouvir, saber decidir, saber falar. Às vezes a gente leva uma vida inteira pra aprender, né? Todo dia é como se a gente estivesse aprendendo um pouco. A felicidade. Pra ver quando a gente chega na vida adulta, a gente percebe, poxa, mas eu não aprendi nem a caminhar direito. Eu ando, sei lá, meio desengonçado. Ou não aprendi a usar... Não aprendi a me maquiar. Ou não aprendi a, tipo, coisas mais simples, assim, tipo, sentar numa cadeira. Como é que... Sabe, coisas básicas, mínimas, que a gente vai se reeducando, vai reaprendendo o êxito. Mensageira ou dinheiro. E aqui a felicidade com a intimidade. É a vitória do signo de Virgem. Aqui, meus amores, tá pedindo pra vocês não exporem, né? Nem tanto a sua alegria, nem tanto as suas intimidades, nem tanto as suas... emoções aqui também pode ser, ou tipo, quanto recebe, ou o que faz, o que deixa de fazer, sabe? Aqui tá pedindo no conselho pra que seja um pouco mais discreta em relação a isso, né? Nossa, gente, essa ideia, essa carta aqui da mensageira com o dinheiro, né, que tem as joias ali e a cartinha da maçã. Vocês podem ter recebido algum presente aqui com os ares de uma maçã envenenada aí, né? Algum tipo de joia que vocês utilizem ou algum presente físico aqui que vocês tenham ganhado nos últimos tempos. Algum material. Se vocês receberam, despachem, tá? Se vocês desconfiam, né, de algum presente que vocês receberam aí, vocês podem estar tentando confirmar também, né? De confirmação pros guias e guardiões de vocês, né? Acerca de qual objeto é, pra que eles mostrem, né? E tu consiga tirar de dentro da tua casa também, né? Tá despachando ou limpando mesmo, né? Apenas limpando. Isso aqui é como se eles estivessem dizendo assim, isso aqui é pra vocês se animarem. Essa mensagem vem no intuito de trazer alegria pra vocês. É como se vocês tivessem conseguido desviar de algo muito... que poderia prejudicar vocês muito, e vocês conseguiram desviar, e agora vocês vão receber aqui um valor, né? Vai chegar até vocês um valor aqui, de dinheiro mesmo. Vai chegar uma quantia de dinheiro, e você só tem que tomar cuidado, né? Com, enfim, pessoas que se aproximam por interesses, né? Pessoas interesseiras
Não com pessoas com interesses, né? Porque todo mundo tem, né, algum tipo de interesse, né? Seja na sabedoria, na troca, em ter a companhia ali ou alguma coisa assim. Mas eu digo pessoas que agem dessa forma muito pensando apenas no próprio bem-estar, nem que pra isso ela tenha que prejudicar o outro, sabe? Pessoas traiçoeiras. Traiçoeiras. Aqui é uma mensagem de êxito, né? Uma mensagem de vitória. Continue sendo fiel àquilo que você faz. Continue trabalhando, atuando, partilhando com verdade aqui, né? Com verdade. Aqui vem muito num sentido também de autocuidado, né? De focar, assim, na tua imagem, no teu brilho, sabe? No teu glow. Se arrumar também, sabe? Se cuidar, se preservar, né? Usar cores. Cores pode ajudar também, né? Num sentido amplo, assim, né? Cromoterapia existe. E tu pode estar utilizando as cores aí também pra te auxiliar, né? No dia a dia, assim, né? A passar por esse processo aqui de olhar pras emoções e destravar esse movimento aqui de justiça, né? Conseguir com que a justiça flua, né? Com que ela chegue até ti. Mas aqui é uma mensagem muito propositiva, assim, no final. Fiquei boquiaberta aqui com a mensagem que veio. Então é isso, meus amores e minhas amoras. Eu fiquei preocupada ali, fiquei bem preocupada no meio da leitura, mas eles falaram que é livramento. Então, tipo... há de ser tudo da lei, né? Então é isso, meus amores e minhas amoras. Espero que, de alguma forma, essa leitura tenha trazido alguma informação importante pra vocês, que possa ter te auxiliado. E possa ter te auxiliado, de alguma forma, que agregue, né? Que tenha agregado aí no teu dia, no teu caminho. E, enfim... As mensagens, as leituras estão sendo postadas às segundas, as mensagens gerais. Terças, eu tô postando as mensagens dos signos do elemento fogo. Terça. Aí na quarta eu tô postando do elemento terra, né? Virgem, Touro e Capricórnio. Quintas-feiras eu tô postando daí as mensagens dos signos do elemento ar. E daí nas sextas-feiras do elemento ar. Então tá, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que tenham auxiliado vocês. Deixa uma curtida, um comentário, por favor. Envia também, caso vocês conheçam alguém, né, que esteja passando por essa situação ou que possa vir a passar, porque a gente recebeu um aviso ali, um comunicado de livramento no meio da leitura, então talvez seja importante também, nesse sentido, tá trazendo essa mensagem e levando para outras pessoas. E agradeço por cada um de vocês que assistiu até o final. Espero que todos vocês estejam bem. Um beijo, um abraço enorme e fiquem bem, tá? Até o próximo vídeo.